Bom dia, meu nome é Giordano e nosso grupo irá apresentar um trabalho sobre os riscos ocupacionais entre os profissionais de limpeza urbana, os garis. Nosso grupo é composto por mim, a Andressa, o Cleto, a Juliana, a Lilian e o Roberto. Bem, fazendo uma pequena introdução, né, uma contextualização histórica sobre o lixo, né, os resíduos sólidos, no início da sociedade humana, até meados do século XX, ou pelo menos das grandes revoluções industriais, boa parte do lixo era de origem orgânica e facilmente se reintegrava aos meios naturais. No entanto, a partir do aumento da urbanização, das tecnologias, descobertas de novos materiais, o lixo foi ficando cada vez mais difícil de se reintegrar à natureza e, portanto, foi se vendo a necessidade, não só por questões de higiene, mas também de espaço, de haver um grupo profissional que pudesse lidar com esse lixo no espaço urbano. Daí, né, mas qual a importância do manejo desses resíduos, além de ficar jogado por aí, vamos dizer assim? Bem, o manejo de resíduos sólidos é peça fundamental do saneamento básico público. Ou seja, o manejo dos resíduos sólidos faz parte, junto com o tratamento de água, manejo de esgoto e outras medidas, da manutenção da saúde da população, tornando, assim, esse profissional que lida com esses resíduos mais um dos promotores da saúde pública, na medida em que ele cuida de sua área, limpa, vai fazendo o manejo desses resíduos. Como vocês vão ver um pouco mais sobre o grupo profissional a seguir também. No entanto, por que a gente está falando de gari? Além, é claro, da importância dos resíduos sólidos, do que eu já falei. Bem, esse grupo profissional, além de sua importância para a saúde da população, é um grupo exposto a muitos riscos, uma vez que lidar com lixo, lidar com resíduos sólidos, pode vir a acarretar diversas patologias futuras nesse profissional, o que também contribui para a desvalorização da profissão e a alta rotatividade da mesma, o que, por sua vez, leva a uma maior dificuldade no rastreio desses problemas e também dificuldades no treinamento, que podem facilitar, né, o acontecimento de acidentes dentro desse meio profissional. Quanto à metodologia de pesquisa que utilizamos para realizar esse trabalho, nós selecionamos os descritores, coleta de resíduos sólidos e riscos ocupacionais, e fizemos a pesquisa utilizando o operador booleano END. E fizemos a busca de dados no Cielo e encontramos um artigo, né, e nenhum foi excluído. E também pesquisamos na base de dados BVS e encontramos 17 artigos, né? E depois da leitura do título e dos resumos, 9 artigos foram excluídos, né? E o critério de exclusão que usamos foi a fuga do tema proposto. Do total dessa pesquisa foram selecionados 9 artigos. E como bibliografia complementar, nós fizemos uma busca no Google Acadêmico com os seguintes escritores: Gari e Saúde, né? Utilizando o operador booleano END. E foram selecionados 8 artigos. Bem, quanto à origem do nome Gari, Aleixo Gari, em 1876, ele assinou o contrato de limpeza urbana com a cidade do Rio de Janeiro. E aí, as pessoas que trabalhavam para ele na limpeza da cidade, eles ficaram conhecidos pelo sobrenome, né, do Aleixo Gari como Garis. E até hoje são contratados como Garis. Mas são também popularmente conhecidos como lixeiros. Qual é a atividade realizada por essa profissão? Varredura de ruas, capinação, coleta de detritos orgânicos e inorgânicos. Esses detritos, eles podem vir, né, de lixo domiciliar, industriais ou hospitalares. Bem, um dos autores dos artigos que utilizamos, ele destaca o papel do gari no seu território, né? Ele diz que o gari ele tem um potencial para ser um educador ambiental. Por quê? Porque o gari ele tem informações sobre o manejo de resíduos que o restante da comunidade não tem. Ele pode orientar essa comunidade de como manejar, de como separar, né, esses resíduos para rejeito, de forma que facilite o trabalho dele e também diminua os riscos que a profissão traz. Um contraponto é a invisibilidade e o preconceito, do qual o profissional está sujeito, né? E a desvalorização da profissão, né? Tanto em termos de salário, quanto em condições de trabalho, quanto, né, da própria sociedade. Bem, os riscos ocupacionais que nós separamos aqui, do qual essa profissão está sujeita, foram, dentre os agentes físicos, o primeiro é o odor dos resíduos, que pode causar mal-estar, cefaleia e náuseas. A gente destaca aqui que um dos artigos selecionados, ele traz uma pesquisa que foi realizada em Palmas e diz que 25% dos operários, eles sentiam, no início, quando começaram a trabalhar com rejeito de resíduos, sentiam dores de cabeça. E outros,
sentiam dores de cabeça diárias até a data da pesquisa. Aí, outro risco são os ruídos oriundos do caminhão e do tráfego de trânsito, né? Pode ocasionar perda parcial ou permanente da audição, cefaleia, tensão nervosa, estresse e até hipertensão arterial. Outras coisas relacionadas a agentes físicos, tá? A exposição à luz solar, né, que é especialmente preocupante aqui no Nordeste, pode ocasionar doenças de pele, né, como câncer de pele e queimaduras solares. Mas uma outra preocupação também, em outros estados, é a exposição à chuva e ao frio. Bem, quanto à exposição às partículas suspensas no ar, tem uma preocupação, assim, principalmente em relação à poeira, né? Aquela mesma pesquisa que foi realizada em Palmas, ele diz que 30% dos garis, eles tinham medo de desenvolver alguma doença respiratória por causa do contato diário com a poeira. Quanto aos agentes químicos, a gente destacou a exposição a substâncias tóxicas, né? Pilhas, baterias, óleos, graxas, pesticidas, solventes, tintas, produtos de limpeza, cosméticos, remédios, e também a gente destacou os metais pesados, né? E aí, essas substâncias, geralmente, elas são descartadas, assim, sem ter uma embalagem íntegra, geralmente são produtos fora do prazo de validade ou com alguma alteração, o que traz mais riscos ainda a esse profissional. Outro, agora relacionado aos agentes biológicos, né? Outro risco que a gente destacou foi a transmissão direta e indireta de doenças, que acontece através de micro-organismos patogênicos que estão nos resíduos, né? Lenços de papel, curativos, fraldas, agulhas, seringas, camisinhas. E a gente encontrou um estudo que foi feito aqui em Parnaíba, que é uma tese de mestrado, que constatou que 35,6%, né, dos profissionais de limpeza urbana, eles tinham alguma geomentise. E 6,8% eles tinham mais de um tipo de geomentise. E esse número é alto se comparado a outros profissionais do mesmo território, né? A autora ela fez uma comparação com profissionais de manipuladores de alimentos, né? Como garçons e cozinheiros, e se eu não me engano, era cerca de 9% tinham ascaridíase, né? Comparado a 35,6% dos profissionais de limpeza urbana que tinham alguma geometria. Então, é um número realmente alto. Aí, quanto aos agentes acidentais e ocupacionais, né? A gente destacou cortes, perfurações com objetos pontiagudos, que é muito comum, por meio de espinhos, pregos, agulhas, seringas, espetos, vidros quebrados, a queda de veículo, pode ocasionar fraturas, hematomas e outras lesões, né? Os garis, eles andam pendurados, né, na traseira dos caminhões de lixo. Outros riscos são riscos de atropelamento pela exposição direta de trânsito, né? A gente destaca aqui a ausência de uniformes adequados, né? Sinalizadores, de botas resistentes, com antiderrapante, né? E a imprudência dos motoristas e a falta de respeito com os profissionais também. A gente destacou também movimentos repetitivos, né? De pegar o lixo, colocar no caminhão, jogar no caminhão, e a velocidade de trabalho, né? Aí, naquela pesquisa também que foi realizada em Palmas, você mostrava que cerca de 60% dos garis, eles tinham algum problema ergonômico, então é um número realmente alto. Bem, a gente destacou também os riscos sociais. A gente destacou aqui a desvalorização e o preconceito com o profissional, né, que pode acarretar em algum problema na saúde mental. 30% dos garis entrevistados em Palmas, eles se sentiam discriminados, né, pela população por causa da sua função no trabalho. Bem, aí uma coisa muito importante que a gente destacou também foi a importância dos EPIs, né, para diminuir, para amenizar esses riscos ocupacionais. E, assim, as principais causas, os principais acidentes relacionados a esses riscos que nós destacamos foi cortes, lesões, quedas, exposição constante, né, aos agentes e problemas ergonômicos. E um dado preocupante, 100% dos garis entrevistados, que foram entrevistados em Palmas, eles não utilizavam EPIs. Ok, e agora eu vou falar um pouco sobre os exames complementares, que são sempre elencados em diferentes profissões, né, de acordo com os riscos ocupacionais verificados pela Segurança do Trabalho e constatados pelo PPRA, né, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Os exames complementares fazem parte, né, da rotina de verificação da saúde desse trabalhador, desde o momento em que ele é admitido na função até o momento em que ele é demitido, né? Ele é exonerado do cargo, enfim. São exames obrigatórios, né, pela CLT,
e compreendem os mais diversos exames que podem ser feitos para verificar a saúde do trabalhador, como hemograma, raio-x, verificação da glicemia, cálculo parasitológico, enfim. Em alguns casos, esses exames podem ser utilizados para verificar uma inaptidão ao exercício da função, como no caso aqui, em que nosso quadro foi retirado de um edital de concurso para Gari, em que, em algumas dessas situações, o funcionário, né, a pessoa, seria impedida de fazer essa função, porque a condição constatada por esses exames complementares acarretaria algum risco para o exercício da função. Então, quando a gente relaciona todos esses riscos e que o trabalhador de limpeza pública se submete, a gente tem que entender que existe uma exposição a diversas intempéries, como, por exemplo, a exposição solar, a chuva, aos ruídos, acidentes de trânsito, a possível contaminação biológica. E aí a gente precisa saber que esse trabalhador ele está submetido a um risco de saúde extremamente acentuado. Só que esse risco ele poderia ser diminuído se outros agentes que são envolvidos nesse processo de trabalho e saúde também cumprissem as suas funções e não provocasse, de certa forma, na verdade, esse aumento. E aí nós temos, envolvidos nesse processo de trabalho e saúde, tanto os trabalhadores, como os empregadores, quanto a população, cada um com os seus problemas. Os empregados que, na maioria das vezes, não utilizam os EPIs da maneira correta, porque não têm consciência dos riscos a que são submetidos. Os empregadores que não obedecem às normas regulamentadoras, na maioria das vezes, não fornecem todos os EPIs necessários. E a população que não tem consciência da organização do seu lixo para diminuir os riscos a esses trabalhadores. As empresas, elas devem obedecer essas normas regulamentadoras, e aí a gente destaca duas. A norma regulamentadora 6, que é referente aos equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos por ela, observando as características anatômicas e o processo de trabalho em que aquele trabalhador é submetido. E a norma regulamentadora 9, que é a criação desse programa de prevenção de riscos ambientais, que vai observar e identificar os riscos e tomar as devidas medidas preventivas. Quanto aos equipamentos de proteção individual que devem ser fornecidos pela empresa, nós temos a luva de couro, luva de látex, que pode impedir a contaminação por certos agentes biológicos, assim como a bota, o protetor auricular de inserção para diminuir ou barrar a perda auditiva, o óculos de proteção para evitar o contato com os olhos de possíveis substâncias, a capa de chuva, máscara facial para evitar a inalação de possíveis agentes causadores de doenças, cremes protetores e cremes de barreira, assim como protetor solar, por conta do risco da exposição solar que esse trabalhador é submetido, e roupas protetoras contra raios ultravioletas, que é um dos grandes focos, porque a maioria das empresas fornecem uniforme, mas não fornecem uniformes que são protetores contra esses raios ultravioletas. Quanto às intervenções, nós temos que ter a conscientização sobre os riscos laborais. A empresa fornecer essa conscientização a esses trabalhadores através de treinamentos, para que eles entendam os riscos a que estão submetidos e avalie sempre como é que está sendo a utilização desses EPIs por conta dos trabalhadores, fiscalizando e exigindo o uso de EPIs, porque às vezes esses trabalhadores também não usam. Registrar as informações de acidente ou doença de pele e não esconder, realização de exames admissionais e também exames periódicos para observar como está o processo de saúde, investigação e intervenções de patologias típicas do trabalho, sempre relacionando com a atividade laboral. Ações educativas sobre as doenças a que esses trabalhadores são submetidos, avaliação contínua da aptidão do trabalhador para desenvolver a atividade, saber se aquele exame admissional continua tendo validade, se o trabalhador não desenvolveu alguma patologia relacionada ao trabalho, inspeções periódicas pela segurança do trabalho, observando se o trabalhador está utilizando o EPI, se não, se está cumprindo a carga horária direitinho, está tendo tempo de descanso. As escalas organizadas com períodos de pausa adequados para que o trabalhador também não fique sobrecarregado. Rotatividade dos trabalhadores nas diversas atividades, para que evite lesão por esforço repetitivo. Então, o trabalhador, uma semana, ele pode estar no caminhão do lixo, outro dia na varrição urbana, outro dia em outra atividade relacionada à limpeza pública. As empresas e o poder público, elas devem dar essas orientações referentes aos hábitos alimentares, com campanhas e atividades preventivas sobre o risco global cardíaco, observando sempre a hipertensão arterial sistêmica, diabetes, tabagismo, alcoolismo, oferecendo essas informações aos trabalhadores. Esclarecimento da população em relação ao mau acondicionamento do lixo e quanto ao risco de transmissão de doenças para o homem e os danos para o meio ambiente relacionados a esse mau acondicionamento.
Conscientização da comunidade quanto ao acondicionamento e à distribuição do lixo em sacolas plásticas, sempre fazendo a identificação do lixo que está ali. Introdução de práticas profiláticas para patologias próprias da atividade, e aí estimular a vacinação contra hepatite B, tétano e tuberculose e prevenção de possíveis agravos. E ao Ministério do Trabalho, cabe a ele observar e fiscalizar o cumprimento dessas normas legais por parte da empresa, se essas normas regulamentadoras elas estão sendo cumpridas e, se não estiverem sendo cumpridas, aplicar as devidas penalidades a partir da norma regulamentadora 28. E, por último, as nossas referências.